Bom dia. Que Deus nos proteja na condução dos nossos trabalhos. Solicito do segundo secretário da mesa proceder à chamada regimental dos senhores vereadores. Giselma Ferreira dos Santos, Presente. Darceli Nunes de Carvalho, Presente. Gessé José Miranda, Cartejane Xavier de Souza, presente, Almirani Dias Batista, Manuel Santana Ponce Leone, Presente. Rosana Nascimento Borges Fortes, Wilson Fernandes Pereira do Nascimento, Presente. Lenilson Batista Gomes. Presente. Havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a presente sessão. Solicito da secretária do plenário fazer a leitura da ata da sessão anterior. Aos 26 dias do mês de novembro do ano de 2025, reuniram-se os vereadores na sede do Poder Legislativo, no plenário Sandro Castro Cordeiro de Souza, às 19 horas, sob a presidência da titular vereadora Giselma Ferreira dos Santos. Solicitou do primeiro secretário da mesa diretora, vereador Gessé José Miranda, fazer a chamada regimental dos senhores vereadores. Giselma Ferreira dos Santos, Darceli Nunes de Carvalho Gomes, Almirani Dias Batista, Cartejane Xavier de Souza, Wilson Fernandes Pereira do Nascimento, Lenilson Batista Gomes, Manuel Santana Ponce Leones, Rosane Nascimento Borges Fortes e Gessé José Miranda. Havendo um legal de vereadores para a abertura dos trabalhos, declarou aberta a 9ª sessão extraordinária do Legislativa do bem 2025-2026. A senhora presidente solicitou fazer leitura da ata da sessão anterior. Após lida, colocou em discussão, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. A senhora presidente solicitou fazer leitura das matérias escritas na ordem do dia que constou. Convocação de sessão extraordinária número 6, de 18 de novembro de 2025. Ofício justificativo ao projeto de lei número 020, de 5 de novembro de 2025, do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, e da outras providências. Tendo em vista que as comissões permanentes apresentaram pareceres favoráveis ao projeto de lei, a senhora presidente colocou o projeto de lei número 020, de 5 de novembro de 2025, em segunda e última discussão. Colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença dos colegas vereadores, servidores e público presente. Declarou encerrada a presente sessão e, para constar, determinou a levatura desta ata, que após lida e achada conforme, vai aprovada e assinada pelos vereadores abaixo. Coloco em discussão a presente ata. Coloco em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como está, e o que não estiver que se manifeste. Aprovada por unanimidade.
Solicito fazer a leitura das matérias escritas na ordem do dia. Na ordem do dia, vou fazer leitura dos pareceres das comissões permanentes aos projetos de leis, mas, primeiramente, vou fazer a leitura do ofício justificativa ao projeto de lei número 021, Peixe, 1º de dezembro de 2025, que institui o Fundo Municipal de Cultura, estabelece normas para o seu funcionamento e dá as providências. Vou fazer a leitura do ofício justificativa ao presente projeto de lei. Ofício justificativa ao projeto de lei número 021. A Sua Excelência, Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Submetemos à apreciação desta augusta Casa Legislativa o presente projeto de lei que institui o Fundo Municipal de Cultura e estabelece normas para o seu funcionamento. O Fundo Municipal de Cultura é um instrumento estratégico para o desenvolvimento das políticas públicas culturais de Peixe, em conformidade com os princípios do Sistema Nacional de Cultura e as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 14.903, de 2024, que instituiu o novo marco regulatório do fomento à cultura no Brasil. A cultura é um direito fundamental e um vetor essencial de desenvolvimento humano, econômico e social. Nesse sentido, a criação do FMC constitui um marco para o fortalecimento do Sistema Municipal de Cultura, ao estabelecer uma estrutura financeira permanente, estável e transparente para um fomento direto à produção, fruição, preservação e difusão de bens culturais no território peixense. A iniciativa está alinhada com os compromissos assumidos pelo município ao aderir ao Sistema Nacional de Cultura, cujo funcionamento pleno depende de instrumentos fundamentais como o Conselho Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Cultura, o órgão gestor da cultura e o próprio Fundo de Cultura, objeto desta proposição. A recente promulgação da Lei nº 14.903, de 2024, representa um avanço significativo no ordenamento jurídico brasileiro e ao estabelecer diretrizes específicas para o fomento cultural, promovendo inclusão e assegurando maior transparência na aplicação dos recursos. Desta forma, o FMC será um mecanismo fundamental para viabilizar editais públicos de apoio a artistas, coletivos e organizações culturais, descentralizar os investimentos e promover a diversidade das expressões culturais locais, garantir o cumprimento das metas do Plano Municipal de Cultura, estimular a economia criativa, fomentar a formação artística e cultural em Peixe. A proposta ainda recomenda a governança compartilhada dos recursos, por meio da atuação do Conselho Municipal de Cultura, assegurando o controle social e a participação da sociedade civil nas decisões sobre a política pública de cultura. Portanto, a presente proposição representa um passo decisivo para consolidar o compromisso do município com a política cultural democrática, inclusiva, contínua e transparente. Diante do exposto, cabe aos nobres vereadores e senhoras vereadoras a deliberação quanto ao mérito da propositura, aprovando-as nos termos regimentais legais e constitucionais. Esperamos que o mesmo tenha tramitação em regime de urgência, com convocação de sessão extraordinária nos termos da Lei Orgânica do Município e regimento interno desta Casa Legislativa, tendo em vista a preponderante necessidade de resolução dos problemas acima explicitados. E o referido fundo já contempla no PPA, LDO e LOA para 2026. Subscrevo muito atenciosamente, Prefeitura Municipal de Peixe, Estado Tocantins, ao 1º dia de dezembro de 2025. Augusto César Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. As comissões permanentes apresentaram parecer ao referido projeto. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Trata-se de análise quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnico legislativo do projeto de lei número 021, que instituiu o Fundo Municipal de Cultura,
estabelece normas para o seu funcionamento e dá outras providências. Relatório. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no exercício de suas atribuições regimentais, recebeu para análise o projeto de lei número 021, de iniciativa do Poder Executivo Municipal de Peixe. A proposição visa instituir o Fundo Municipal de Cultura, FMC, estabelecendo as regras de gestão, fontes de financiamento e mecanismos de execução das políticas públicas culturais do município, em harmonia com a Lei Federal nº 14.903, de 2024. A matéria foi apresentada com justificativa adequada e cumpre os requisitos formais exigidos pelo regimento interno. Análise da matéria. Nos termos do artigo 43 do regimento interno, compete a esta comissão apreciar preliminarmente a admissibilidade da matéria, verificando sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. O projeto em análise foi apresentado em conformidade com os preceitos formais exigidos, contendo emenda, texto normativo, estruturado, linguagem clara e observância das leis de técnica legislativa. Quanto à constitucionalidade e legalidade, verifica-se que a matéria não afronta dispositivos da Constituição Federal ou da Lei Orgânica Municipal, encontrando fundamento na Lei Federal nº 14.903, de 27 de junho de 2024, que regula o fomento à cultura. Do ponto de vista regimental, a proposição atende aos requisitos formais para tramitação e votação, respeitando a iniciativa do Poder Executivo e a competência legislativa municipal. Mérito. A proposição apresenta pertinência e relevância, uma vez que a criação do Fundo Municipal de Cultura possibilita maior organização, continuidade e transparência na execução das políticas culturais, além de facilitar o acesso a recursos estaduais e federais destinados ao setor. O projeto contribui para o fortalecimento da gestão cultural do município e atende ao interesse público, especialmente no que se refere ao cumprimento das metas e diretrizes do Sistema Municipal de Cultura. Voto. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifesta-se por unanimidade favorável ao projeto de lei número 021, considerando-o legal, constitucional e adequado quanto à técnica legislativa, sugerindo ao plenário sua aprovação na forma apresentada. É o parecer salvo o melhor julgamento do plenário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Peixe, Estado Tocantins, aos 11 dias do mês de dezembro de 2025. Lenilson Batista Gomes, presidente, Manuel Santana Pontes Leones, relator, e Wilson Fernandes Pereira do Nascimento, membro. Vou fazer a leitura também do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 021. Trata-se de análise quanto aos aspectos financeiros, orçamentários, tributários e fiscais do projeto de lei número 021, que institui o Fundo Municipal de Cultura, estabelece normas para o seu funcionamento e dá outras providências. Relatório. A Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, Fiscalização e Controle, no uso de suas atribuições regimentais, recebeu para exame o projeto de lei número 021, de iniciativa do Poder Executivo Municipal de Peixe. A proposição cria o Fundo Municipal de Cultura, definindo suas receitas, destinação dos recursos, procedimento de execução e mecanismos de controle, observando as diretrizes da Lei Federal nº 14.903, de 2024. A justificativa apresentada encontra-se em conformidade com os parâmetros legais e formais exigidos. Da análise da matéria. Compete a esta comissão, nos termos do artigo 44 e 48 do Regimento Interno, examinar os aspectos financeiros, orçamentários, tributários e fiscais. O projeto de lei apresenta compatibilidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária LDO e Lei Orçamentária Anual LOAS, uma vez que a instituição do fundo não cria despesas obrigatórias permanentes, condicionando a execução financeira à previsão orçamentária anual. As receitas do FMC, previstas no artigo 4º do projeto, seguem os parâmetros da Lei Federal nº 4.320, de 64, e da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de fundo financeiro de natureza contábil e vinculada. Do ponto de vista fiscal, o fundo assegura maior controle e transparência na utilização dos recursos, observando os princípios da eficiência, economicidade e publicidade. Não se identifica vícios
que comprometam sua viabilidade orçamentária ou financeira. Do mérito, a criação do Fundo Municipal de Cultura é medida apropriada e vantajosa, pois organiza e centraliza os recursos destinados ao setor cultural, facilita parcerias e convênios, amplia o acesso à transparência estadual e federal e melhora a gestão fiscal da política cultural. A proposição demonstra interesse público e contribui para a boa gestão orçamentária municipal. Do voto, pelo exposto, a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, Fiscalização e Controle manifesta-se por unanimidade favorável à aprovação do projeto de lei número 021, por ser adequado sobre os aspectos financeiro, orçamentário e fiscal, recomendando ao plenário sua aprovação na forma regimental. É o parecer, salvo o melhor julgamento do plenário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Peixe, Estado do Tocantins, aos 11 dias do mês de dezembro de 2025. Almirani Dias Batista, presidente, Rosane Nascimento Borges Fortes, relatora, e Darceli Nunes de Carvalho Gomes, membro. A senhora presidente vai colocar em discussão e votação o presente projeto de lei. Coloco o projeto de lei número 021/25, de 1º de dezembro de 2025, de autoria do Poder Executivo, em primeira discussão. Coloco em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como está, e o que não estiver que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Nós temos o projeto de lei número 022, de 1º de dezembro de 2025, que autoriza a contratação por tempo determinado de professores e nutricionistas para atender a necessidade de excepcional interesse público durante o ano de 2026, nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, artigo 9º da Constituição Estadual e artigo 99, parágrafo 10º, incisos 3º e 4º da Lei Orgânica do Município de Peixe e das providências. Vou fazer a leitura também do ofício justificativa ao presente projeto de lei. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, dirijo-me a vossas excelências para encaminhar o incluso projeto de lei número 022, que, entre outras providências, autoriza a contratação de professores e nutricionistas por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público durante o ano de 2026, nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, artigo 9º da Constituição Estadual e artigo 99, parágrafo 10º, inciso 3º e 4º da vigente Lei Orgânica do Município. Sem muito o que se delongar, a contratação que se busca autorização faz-se necessária por resguardo de eventuais necessidades profissionais e de servidores para atendimento às emergências da educação municipal no decorrer do ano letivo de 2026, posto que as atividades da educação não podem ser interrompidas. E, como se sabe, a tramitação de todo o processo seletivo demanda tempo e prazos legais a serem observados, motivando retardamento na realização e, consequentemente, prejuízo ao alunado da rede municipal de ensino. Considerando que a necessidade temporária aventada pelas Secretarias Municipais de Educação, que destacam a deficiência de servidores concursados para atender às demandas dos serviços públicos essenciais e indispensáveis, tendo em vista que há muito tempo não se realiza concurso público. Contudo, como dito acima, os atendimentos às emergências públicas não podem ser interrompidos. Ponderar-se que as ausências dos profissionais sempre causam prejuízo para a administração, considerando que o município necessita dos servidores para disponibilizar um serviço público de qualidade aos nossos educandos. Eis que a contratação tem como base a necessidade de realizar a substituição de professores que se ausentarem por motivo de licença, nos casos das futuras aposentadorias, na divisão de turmas devido ao aumento da procura na educação em tempo integral e na necessidade de expandir a oferta da educação integral, bem como garantir uma educação de qualidade e promover a saúde dos alunos, com foco na oferta de alimentação escolar adequada para o desenvolvimento escolar e nutricional das crianças. Ademais, essa contratação de servidores nos moldes solicitados encontra-se amparado no que preconiza o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, que diz:
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e que as despesas serão custeadas com dotações orçamentárias próprias e específicas, já destinadas e ou presente para apreciação dos ilustres edis. Em suma, essa deliberação a que se busca previamente para a contratação são necessárias ao atendimento ininterrupto das demandas específicas da nossa comunidade e para reforçar o quadro de profissionais especializados nas diversas áreas, pedagogia e nutricional da educação municipal. Diante do exposto, sem necessidade de maiores dilações, contando com a atenção de Vossa Excelência no trato dos assuntos de interesse público de nossa comunidade, encaminhamos o projeto de lei para apreciação desta egrégia Casa Legislativa. Em razão disso, respeitosamente, aguardamos o pronunciamento favorável para a presente proposição, tendo em vista a preponderante necessidade de resolução dos problemas acima explicitados. Gabinete do Prefeito Municipal de Peixe, em 1º de dezembro de 2025. Augusto César Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Vou fazer agora a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 022. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, que trata da análise quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa do projeto de lei número 022, que autoriza a contratação por tempo determinado de professores e nutricionistas para atender a necessidade de excepcional interesse público durante o ano de 2026, nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, artigo 99, parágrafo 10º, inciso 1º e 3º e 4º da Lei Orgânica Municipal e das providências. Relatório. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no exercício de suas atribuições regimentais, recebe para análise o projeto de lei número 022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal de Peixe. A proposição visa autorizar contratações temporárias de profissionais da educação e nutricionistas para atender necessidade de interesse público durante o exercício do ano de 2026. A proposição veio acompanhada de justificativa e cumpre os requisitos formais para a tramitação da análise da matéria. Nos termos do artigo 43 do Regimento Interno, compete a esta comissão apreciar preliminarmente a admissibilidade da matéria, verificando sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. O projeto de lei apresenta estrutura formal adequada, redação clara e obedece às normas de técnica legislativa. No tocante à constitucionalidade, observa-se que o tema se enquadra na competência administrativa local, sendo permitida a contratação temporária em situações excepcionais, artigo 37, 9º da Constituição Federal, desde que devidamente justificada, como ocorre no presente caso. A legalidade também está preservada, pois o projeto segue os parâmetros da legislação municipal e atende às finalidades públicas. Não há vícios formais ou matérias que impedem sua tramitação. Regimentalmente, a proposição cumpre os requisitos de iniciativa formal e finalidades encontrando-se apta à apreciação do plenário. Do mérito, a matéria apresenta relevância administrativa e interesse público evidente, uma vez que visa garantir a continuidade dos serviços educacionais e nutricionais essenciais à rede municipal. O projeto demonstra coerência com os princípios constitucionais da administração pública, especialmente legalidade, eficiência e continuidade do serviço público. Também observa requisitos de excepcionalidade, temporariedade e necessidades previstas na Constituição Federal. A iniciativa se revela útil e adequada ao atendimento da população. Do voto. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifesta-se por unanimidade favorável ao projeto de lei número 022, por ser constitucional, legal, juridicamente adequado e compatível com a técnica legislativa, recomendando ao plenário sua aprovação na forma apresentada. É o parecer, salvo o melhor julgamento do plenário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Peixe, Estado Tocantins, aos 11 dias do mês de dezembro de 2025. Lenilson Batista Gomes, presidente. Manuel Santana Ponce Leones, relator. E Wilson Fernandes Pereira do Nascimento, membro.
Vou fazer também a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 022. Trata-se de análise quanto aos aspectos financeiros, orçamentários, tributários e fiscais do projeto de lei número 022, que autoriza a contratação por tempo determinado de professores e nutricionistas para atender a necessidade de excepcional interesse público durante o ano de 2026, nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, artigo 99, parágrafo 10º, inciso 3º e 4º da Lei Orgânica do Município e das outras providências. Do relatório. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, no uso de suas atribuições regimentais, recebe para análise o projeto de lei número 022, de iniciativa do Poder Executivo Municipal de Peixe. A proposição visa autorizar contratações temporárias para atender necessidades excepcionais na área da educação durante o ano de 2026. A justificativa apresentada encontra-se em conformidade com os parâmetros legais e formais exigidos. Na análise da matéria, compete a esta comissão verificar a adequação orçamentária e financeira da proposição, bem como seu aspecto fiscal e conformidade com as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto está compatível com as regras de despesas públicas, uma vez que prevê contratações temporárias de caráter excepcional, sem criação permanente de despesas obrigatórias. As contratações serão suportadas por dotações próprias já consignadas no orçamento municipal, conforme disposto no artigo 9º da proposição. A matéria não afronta limites legais, fiscais e legais, especialmente os relativos à gestão com pessoal, e respeita o planejamento público municipal. Do mérito. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto de lei número 022 apresenta mérito relevante, pois contribui para a continuidade dos serviços essenciais da educação municipal sem comprometer o equilíbrio fiscal. A proposição não cria despesas permanentes, não interfere negativamente na responsabilidade fiscal e tampouco gera impacto orçamentário compatível com as receitas do município. Ao contrário, ajusta-se às necessidades do exercício 2026 e permite que a administração mantenha equipes suficientes para garantir o funcionamento regular das atividades de ensino e alimentação escolar. A matéria é eficiente, viável e alinhada ao interesse público, revelando adequada gestão dos recursos disponíveis. Do voto. Pelo exposto, a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, Fiscalização e Controle manifesta-se por unanimidade favorável ao projeto de lei número 022, por considerá-lo compatível com o orçamento municipal, financeiramente viável e em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, recomendando ao plenário sua aprovação na forma proposta. É o parecer, salvo o melhor julgamento do plenário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Peixe, Estado Tocantins, aos 11 dias do mês de dezembro de 2025. Almirani Dias Batista, presidente. Rosane Nascimento Borges Fortes, relatora. E Daceli Nunes de Carvalho Gomes, membro. O mesmo também será colocado em discussão e votação pela senhora presidente. Coloco o projeto de lei número 022/25, de 1º de dezembro de 2025, de autoria do Poder Executivo, em primeira discussão. Coloco em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como está, e o que não estiver que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Nós temos agora o projeto de lei número 023, que cria o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, estabelece normas para seu funcionamento e dá as providências. Também vou fazer a leitura do ofício justificativa ao presente projeto de lei. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, submetemos à apreciação desta augusta Casa Legislativa o presente projeto de lei número 023, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Turismo e das outras providências. O referido projeto de lei se justifica pela necessidade de criação do Fundo Municipal de Turismo para implementar a Política Municipal do Turismo no município de Peixe, visando a construção de políticas públicas para o turismo no município, movimentando a economia e a geração de empregos e renda em seus mais variados segmentos. Para tanto, faz-se necessária a criação do Fundo Municipal de Turismo como instrumento de captação e aplicação de recursos de ordens diversas, voltado ao fomento do turismo ao município.
A implementação do Fundo Municipal de Turismo tem como objetivo de captar recursos e gerar receitas para o desenvolvimento e a implantação de programas e projetos que visem a melhoria na infraestrutura e promoção do turismo municipal. Como se sabe, o turismo bem planejado e administrado é capaz de gerar melhores condições não apenas aos turistas, mas também à população local, promovendo a inclusão social, gerando oportunidades e impactando positivamente nos índices de empregabilidade e de renda per capita através das áreas de hotelaria, hospedagem, alimentação, transporte, operação, agenciamento de passeios, realização de eventos e opções de lazer e entretenimento. A Constituição Federal, que incentiva o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social, garante que a União, os estados e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Artigo 180. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. A Lei 4.320/64, no que trata dos fundos especiais, como a base para a criação dos fundos municipais, define os fundos especiais como os municípios, que são criados para receber, distribuir recursos financeiros para atividades específicas. Portanto, a administração do Fundo Municipal de Turismo deve seguir a legislação vigente. É de suma importância o projeto de lei em tela, pois tem por objetivo a criação do Fundo Municipal de Turismo, Funtur de Peixe, em atendimento à legislação federal Lei número 11.771/2008, de 17/9/2008, alterada pela Lei 14.978, de 18/9/2024, que estabelece normas sobre a Política Nacional de Turismo, bem como, segundo as orientações da Nota Técnica número 36/2017, da CNM, Confederação Nacional de Municípios, sobre o Fundo Municipal de Turismo, é o documento que orienta os municípios sobre a criação e o fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo, bem como um próximo passo à organização do Fundo Municipal de Turismo. A Lei Orgânica do Município prescreve que o município deverá promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento socioeconômico. Artigo 165. O município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento socioeconômico. Expostas assim as razões determinadas da iniciativa do projeto de iniciativa do Poder Executivo, esperamos poder contar com a atenção, a compreensão e o apoio de Vossas Excelências para a aprovação da matéria em epígrafe. Esperamos ainda que o mesmo tenha tramitação nos termos da Lei Orgânica do Município e regimento interno da Casa Legislativa. Colocamos à inteira disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos complementares que, porventura, se façam necessários, renovando o processo de admiração e respeito. Gabinete do Prefeito Municipal de Peixe, Estado de Tocantins, em 1º de dezembro de 2025. Augusto César Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. As comissões também apresentaram parecer ao projeto de lei número 023. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Trata-se de análise quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa do projeto de lei número 023, que cria o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, estabelece norma para o seu funcionamento e dá as providências. Do relatório. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no exercício de suas atribuições regimentais, recebe para análise o projeto de lei número 023, iniciativa do Poder Executivo Municipal de Peixe. A proposição visa a criação do Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, vinculado à Secretaria Municipal de Turismo. O objetivo principal do fundo é promover o desenvolvimento turístico sustentável, incentivar o crescimento do setor e viabilizar ações voltadas à valorização dos atrativos turísticos do município. A proposição veio acompanhada de justificativa e cumpre os requisitos formais para a tramitação. Análise da matéria. Nos termos do artigo 43 do Regimento Interno, compete a esta comissão apreciar preliminarmente a admissibilidade da matéria, verificando sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade,
regimentalidade e tecnolegislativa. O projeto observa os requisitos formais e materiais exigidos pelo processo legislativo, apresentando redação clara, estruturada e em conformidade com a técnica legislativa. A criação de fundos municipais está dentro da competência do município, especialmente para organizar políticas públicas de interesse local, não havendo afronta à Constituição Federal, à lei orgânica do município ou ao regimento interno. A proposição também apresenta compatibilidade com normas gerais do turismo, previstas em legislação federal. Assim, a matéria mostra-se formal e materialmente apta à tramitação. Do mérito, a criação do Funtur fornece instrumento essencial para planejar e financiar ações do turismo, promover capacitações, estruturar equipamentos turísticos, incentivar eventos e fortalecer os atrativos locais. O fundo possibilita melhor organização administrativa, captação de recursos e atuação contínua na política municipal de turismo. Do voto. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifesta-se por unanimidade favorável ao projeto de lei número 023, por cumprir os requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, recomendando ao plenário sua aprovação na forma apresentada. É o parecer, salvo o melhor julgamento do plenário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Peixe, Estado Tocantins, aos 11 dias do mês de dezembro de 2025. Lenilson Batista Gomes, presidente, Manuel Santana Ponce Leões, relator, e Wilson Fernandes Pereira do Nascimento, membro. Vou fazer também a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, também ao projeto de lei número 023. Trata-se de matéria quanto aos aspectos financeiros, orçamentários, tributários e fiscais do projeto de lei número 023, que cria o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, estabelece normas para o seu funcionamento e dá as providências. Relatório. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, no uso de suas atribuições regimentais, recebeu para exame o projeto de lei número 023, iniciativa do Poder Executivo Municipal de Peixe. A implementação do Fundo Municipal de Turismo tem como objetivo captar recursos e gerar receitas para o desenvolvimento e a implantação de programas e projetos que visam a melhoria da infraestrutura e a promoção do turismo municipal. Da análise da matéria. Compete a esta comissão verificar a adequação orçamentária e financeira da proposição, bem como seu impacto financeiro e conformidade com as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto apresenta regularidade sobre os aspectos financeiros e orçamentários, pois o fundo será constituído por receitas específicas, repasses, convênios, doações e produções de ações relacionadas ao turismo. A utilização dos recursos ocorrerá mediante chamamento público e critérios definidos pela Secretaria Municipal de Turismo, garantindo transparência e controle. A administração do fundo pela própria Secretaria assegura gestão direta e prestação de contas. O caráter autorizativo do projeto não cria despesa obrigatória e permite ajustes futuros na programação orçamentária de acordo com as necessidades do setor, sem comprometer o equilíbrio das contas públicas. Assim, a matéria mostra-se adequada à ordem orçamentária vigente e compatível com o planejamento financeiro municipal. Do mérito. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto de lei número 023 apresenta mérito relevante. O FUNTUR fortalece a política municipal de turismo ao estabelecer fonte própria de recursos, permitindo investimentos em infraestrutura turística, promoção de eventos, divulgação do município, capacitação de profissionais e preservação do patrimônio. A medida contribui para o desenvolvimento econômico e social, ampliando a capacidade de atração turística e geração de renda. Do voto. Pelo exposto, a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, Fiscalização e Controle manifesta-se por unanimidade favorável à aprovação do projeto de lei número 023, por estar adequado aos aspectos financeiros, orçamentários e de gestão fiscal, recomendando ao plenário sua aprovação na forma apresentada. É o parecer salvo o melhor julgamento do plenário. Sala da sessão da Câmara Municipal de Peixe, Estado Tocantins, aos 11 dias do mês de dezembro de 2025. Almirani Dias Batista, presidente. Rosane Nascimento Borges Foz, relatora.
e Daceli Nunes de Carvalho Gomes, membro. O mesmo também será colocado para discussão e votação. Coloco o projeto de lei número 023/25, de 1º de dezembro de 2025, de autoria do Poder Executivo, em primeira discussão. Coloco em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como está, e o que não estiver que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Por último, nós temos o projeto de lei número 024, Peixe, 9 de dezembro de 2025, que regulamenta o pagamento de diárias de viagem no âmbito da administração municipal, concedidas em caráter indenizatório e das outras providências. Vou fazer também a leitura do ofício justificativa ao presente projeto de lei. Ofício justificativo ao projeto de lei número 024. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, na oportunidade em que cumprimentamos Vossas Excelências, encaminho o projeto de lei número 024, que, entre outras providências, regulamenta o pagamento de diárias de viagem no âmbito da administração municipal, concedidas em caráter indenizatório. Oportunidade em que, para adaptação à realidade temporal e reajustamento de preços e valores, é revogada a Lei Municipal número 628, de 6/6/2011, que revogará a Lei Municipal número 528, de 2005, que instituiu o pagamento de diárias a servidores em execução de serviços fora do município de Peixe. A presente propositura tem como objetivo garantir a devida indenização das despesas decorrentes do deslocamento oficial dos servidores municipais e agentes públicos, assegurando maior transparência, legalidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos, em consonância com os princípios da economicidade, moralidade e responsabilidade fiscal. Desta forma, acreditamos que a regulamentação desse tema contribuirá significativamente para a valorização dos servidores que desempenham essa função essencial para o funcionamento da administração municipal. Diante do exposto, submeto o presente projeto de lei à elevada apreciação dessa Casa Legislativa e solicito o apoio dos novos vereadores para a sua aprovação. Assim, senhora Presidente, senhores vereadores e senhores vereadores, esperamos contar com a costumeira atenção de vossas senhorias para apreciação e aprovação da presente matéria, com a maior brevidade possível para a celeridade que o caso requer. Atenciosamente, Prefeito Municipal de Peixe, Estado Tocantins, em 9 de dezembro, Gabinete do Prefeito Municipal de Peixe, Estado Tocantins, em 9 de dezembro de 2025. Augusto César Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. As comissões permanentes também apresentaram parecer sobre o projeto de lei número 024. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Trata-se de matéria quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa do projeto de lei número 024, que regulamenta o pagamento de diárias de viagem no âmbito da administração municipal, concedida em caráter indenizatório das providências. Do relatório. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no exercício de suas atribuições regimentais, recebeu para análise o projeto de lei número 024, de iniciativa do Poder Executivo Municipal de Peixe. A matéria revoga a Lei número 628, 2011, e ajusta os valores, regras e procedimentos para a concessão de diárias, buscando adequar a legislação à realidade atual e assegurar maior transparência e eficiência no uso dos recursos públicos. A proposição veio acompanhada de justificativa e cumpre os requisitos formais para a tramitação. Análise da matéria. Nos termos do artigo 43 do Regimento Interno, compete a esta comissão apreciar preliminarmente a admissibilidade da matéria, verificando sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. O projeto encontra-se amparado na competência municipal para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores e sobre a organização administrativa. A iniciativa do chefe do Poder Executivo é
adequada, uma vez que o tema envolve despesas públicas, gestão de pessoal e organização interna. O texto apresenta boa técnica legislativa, observando a clareza, precisão e coerência. Não há vício de constitucionalidade, ilegalidade ou incompatibilidade com as normas superiores, tratando-se de matérias típicas de regularização administrativa. A revogação da legislação anterior revela-se necessária para atualização dos valores e procedimentos, evitando conflitos normativos e assegurando maior segurança jurídica. Assim, sobre o aspecto formal e material, a proposição mostra-se apta para prosseguir para análise. Do mérito, a atualização da política de diárias atende ao interesse público, pois reforça a transparência, a economicidade e a compensação das despesas de deslocamentos decorrentes de serviço oficial. A medida aperfeiçoa os controles e procedimentos internos, garantindo critérios mais objetivos e compatíveis com a realidade atual. Trata-se de um instrumento importante para a boa gestão administrativa, evitando distorções, padronizando rotinas e conferindo maior segurança ao servidor e à administração. Do voto. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifesta-se por unanimidade favorável ao projeto de lei número 024, por não apresentar vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade, e está em conformidade com a técnica legislativa, recomendando ao plenário sua aprovação na forma apresentada. É o parecer salvo o melhor julgamento do plenário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Peixe, Estado Tocantins, aos 11 dias do mês de dezembro de 2025. Lenilson Batista Gomes, presidente, Manuel Santana Ponce Leão, de relator, e o Wilson Fernandes Pereira do Nascimento, membro. Vou fazer a leitura também do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que trata-se de análise quanto aos aspectos financeiros, orçamentários, tributários e fiscais do projeto de lei número 024, que regulamenta o pagamento de diárias, viagens no âmbito da administração municipal, concedidas em caráter indenizatório e da outras providências. Do relatório. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, no uso de suas atribuições regimental, recebeu para exame o projeto de lei número 024, de iniciativa do Poder Executivo Municipal de Peixe. A proposição visa regulamentar o pagamento de diárias de viagens a servidores e agentes públicos, revogando a legislação anterior e atualizando regras e valores. Da análise da matéria. Compete a essa comissão verificar a adequação orçamentária, a financeira da proposição, bem como seu impacto financeiro e conformidade com as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. A regulamentação das diárias é tema diretamente relacionado à execução orçamentária, uma vez que envolve despesas correntes na administração. O projeto apresenta critérios mais claros, definindo procedimentos de controle e condiciona o pagamento ao efetivo interesse público, o que reforça a boa gestão financeira. A matéria demonstra compatibilidade com as normas de responsabilidade fiscal, com previsão de que as despesas correrão por dotações próprias, observando a programação orçamentária e as disponibilidades financeiras. Não há impacto extraordinário ou aplicação indevida de gastos, mas apenas atualização normativa para garantir maior controle e transparência. Do mérito. A proposta contribui para o uso responsável dos recursos públicos, modernizando as regras de concessão de diárias, organizando os critérios de pagamento e fortalecendo os mecanismos de controle e transparência. Ao atualizar valores e procedimentos, o município passa a contar com um sistema mais eficiente, coerente e alinhando as boas práticas administrativas. Do voto. Pelo exposto, a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, Fiscalização e Controle manifesta-se por unanimidade favorável à aprovação do projeto de lei número 024, por ser financeiramente adequado, compatível com o orçamento municipal e favorável à boa gestão dos recursos públicos, recomendando ao plenário sua aprovação na forma proposta. É o parecer salvo o melhor julgamento do plenário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Peixe, Estado Tocantins, aos 11 dias do mês de dezembro de 2025.
Almirani Dias Batista, presidente. Rosane Nascimento Borges Foz, relatora. E Darceli Nunes de Carvalho Gomes, membro. A senhora presidente vai colocar o presente projeto de lei em primeira discussão e votação. Coloco o projeto de lei número 024/25, de 9 de dezembro de 2025, de autoria do Poder Executivo, em primeira discussão. Coloco em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como está, e que não estiver, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Nada mais a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão extraordinária do dia 16 de dezembro, às 9 horas, conforme convocação. Agradeço a presença de todos e desejo um bom dia na presença do Senhor.